Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Podem sentar, por favor. Aleluia. Esse texto que Pedro escreve, ao povo no ano 60 depois de Cristo, é um texto de um alerta, um povo que vinha sofrendo, obrigado, irmã, um povo que vinha sofrendo uma perseguição. O povo naquela época passava, o povo cristão, o povo que reconhecia o Senhor Jesus, e esse povo vinha passando por tribulações terríveis. E esse povo começou a se espalhar pela Ásia para fugir dessa perseguição. E Pedro, então, ele escreve uma carta ao povo com a intenção de alertar o povo para que eles estivessem vigilantes e atentos, sóbrios e vigilantes, para que o inimigo não viesse devorá-lo a qualquer momento. E quando a gente fala ao nosso derredor, nós estamos falando que o inimigo, ele anda próximo de nós, esperando de nós uma brecha para que ele possa tocar em nossas vidas. Porém, nós vivemos um tempo onde pouco tem falado dessa mensagem, onde se alerta para o agir do maligno. E aqui a palavra fala como um leão. Na verdade, somente uma comparação a uma estratégia de ataque de um leão. Porque o leão mesmo para nós é o leão de Judá. Amém, gente? A quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós entregamos as nossas vidas, a quem nós reconhecemos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Porém, o inimigo, ele quer ocupar um espaço que não é dele, como um ladrão, porque o ladrão, ele quer o quê? Ele quer entrar, roubar, tirar proveito de uma casa, de uma família, enfim, Porém, o ladrão não entra em casa vazia. Ladrão só entra em casa que tem algo de valor. E nós, como servos e servas do Senhor, temos o privilégio de dizer que nós temos o Senhor Jesus em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos, então, estar atentos para que o inimigo não venha tocar e tentar invadir a nossa vida e tirar o que há de valor em nós. Porque ele não pode tocar em nós, a não ser que nós venhamos a dar um espaço para ele agir. Hoje as pessoas estão desatentas. Nós temos muitos recursos a nosso favor, nós temos a tecnologia que nos favorece muito, a gente ganha muito tempo, para fazer muitas coisas dentro de casa. Aí eu vejo o quanto que a tecnologia nos favorece, A Raquel comprou a tal da airfryer, gente? O troço é impressionante mesmo, gente. O negócio é bom mesmo, que negócio. E com isso a gente ganha tempo, A gente ganha tempo para fazer outras coisas. Eu falo a gente porque eu tenho ajudado em casa também, E, glória. E soldado no quartel que é serviço, gente? Está em casa, tem que fazer alguma coisa. Porém, gente, existem coisas que o mundo tem lançado para nós que tem tirado o nosso foco. Hoje existe também a tecnologia que nos favorece, mas também existe a tecnologia que tenta tirar o nosso foco das coisas de Deus, tirar o nosso foco do reino de Deus. Por exemplo, eu gosto muito de assistir uma série, mas é um padrão de série que eu gosto de assistir. Mas se eu deixar, quando lança aquela série, se eu não vigiar, eu passo o meu final de semana, os horários que eu deveria estar preparando palavras, estudando, orando, buscando ao Senhor, eu passo o tempo assistindo série. E série tem sido um vilão. Pode parecer algo bobo que eu estou falando aqui, mas quer ver uma coisa que a série tem? Não estou aqui só para falar de série, não, gente. Estou falando aqui de pecado, de brechas, de oportunidades para o inimigo entrar na nossa casa, que é o nosso templo, o nosso corpo, e tirar aquilo de nós que é mais precioso, que é a presença do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugares imundos. Ele não habita em lugares que compactua com as trevas. Porém, quando você está assistindo um filme, sutilmente eles lançam coisas que está aqui na palavra de Deus, que é pecado. A pornografia é um pecado. Quantos casamentos, quantos relacionamentos são destruídos pela pornografia? E sutilmente aparece uma cena de nudez. A gente só fala para as crianças, fecha o olho aí, acelera aí a cena. Mas você sabe que tem. E a gente compactua com aquilo. Porque é apenas uma nudez. O que é uma nudez? E assim a gente vai permitindo coisas entrarem em nossas vidas que vai ocupando um tempo e nós deixamos de buscar a intimidade com o Senhor. E quando nós deixamos de buscar a intimidade com o Senhor, nós estamos deixando de nos alimentar. Se você passar dias sem se alimentar, você começa a ficar fraco, começa a sentir tonteira, o seu corpo começa a deixar de perder começa a perder algumas funções, até que você chega ao ponto de ter que ser hospitalizado. É mais ou menos semelhante com a nossa vida espiritual. Quando nós não estamos atentos e não buscamos a presença do Senhor, não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra do Senhor, não fazemos um propósito, passamos tempo nos dedicando a coisas fúteis, mas não separamos um tempo de adoração, um tempo de separação para estar na presença do nosso Deus. O nosso trabalho, cada dia tem ocupado um tempo maior em nossas vidas, a ponto de nós chegarmos em casa e querer descansar, não conseguimos dar atenção para a família, e com isso nós vamos só criando distâncias dentro de casa. Uma vez eu vi uma atriz falar um negócio que ela falou, é pura verdade, ela falou, quanto maior o tamanho da casa, maior a distância entre os membros da casa. E é a pura realidade. Eu pergunto para alguns adolescentes, vocês conversam em casa? Conversamos. E como é que é a conversa de vocês? Pelo celular. Os filhos pegam um prato de comida, vai para o quarto. Não tem mais aquele sentar à mesa, tomar um café, você ouvir o teu filho, ouvir uma história, por mais que seja repetitivo, né? Ou infindáveis aquelas histórias. Conversa com a Valentina, você vê, ela conta a história desde a árvore genealógica da pessoa, né? Para poder entrar no assunto. Mas eu estou ali dando ouvido para ela, porque ela quer a presença do Pai, é importante para ela a minha presença na vida dela. E nós, como seres humanos, nós temos deixado coisas importantes ser substituídas. Principalmente a presença do nosso Deus. E a sutileza do diabo, amado. O diabo, ele é terrível. Ele está o tempo todo esperando uma oportunidade para nos devorar. Parece uma historinha de ficção, né? Uma história que você vê num filme, mas é realidade. Na verdade, paramos de olhar para isso. Nós focamos, eu tenho que estar com a vida boa espiritualmente, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar fazendo isso, servindo na igreja. Amado, servir a igreja não garante salvação, não. Eu estou no ministério. E você vai na igreja quando tem trabalho no seu ministério. É preferível que você não esteja em nenhum ministério, mas esteja na igreja buscando o Senhor, não cumprindo o protocolo, cumprindo um ritual, mas estar na igreja com o propósito de ouvir o nosso Deus. É intimidade, é isso que o nosso Deus quer de nós, intimidade. Como eu posso falar que eu sou amigo do pastor André, se eu não ando com o pastor André, se eu não falo com ele, se eu não troco mensagem com ele? Eu diria que nós estamos ficando velhos, a gente tem mais brigado ultimamente que trocado informações, né? Nossa, varão, olha o seu cabelo que você vai ver. Mas a gente tem perdido essa intimidade com Deus. Temos deixado coisas ocuparem espaço, porque o meu trabalho é importante, porque a minha academia é importante, o meu tempo é importante, é muito importante. Cuidar da saúde é cuidar do templo do Espírito Santo.
mas nós temos que ter um tempo separado para o nosso Deus. Semana passada eu concluí 40 dias de oração no monte. E é difícil, amados. Fala assim, mas o monte atrás da sua casa, tá? Mas como surge imprevisto para você ir no monte? Chove, faz frio. Detalhe, primeira vez que eu fui, eu botei um horário, eu vou cedinho para fazer logo, né, o meu compromisso com o Senhor. Fui 6 horas da manhã. Inverno, o que aconteceu? Deu uma sinusite. Eu ia de moto ainda, aí peguei uma sinusite, tive que começar a ir à tarde, na hora que o sol, né, já estava melhor. E assim eu fui. Foi difícil? Foi. Tinha oportunidades para não ir? Tinha muitas oportunidades para não ir. Mas eu botei um propósito diante do Senhor. E eu falei, eu preciso ir e cumprir o meu propósito com o Senhor. Eu fiz um passeio, né? Tirei uma semana de folga aí. Nós fizemos um passeio em família. Eu falei, poxa vida, eu tenho um compromisso com o Senhor de estar no monte. Como é que eu vou fazer? Aí na casa que eu estava tinha uma sacada assim, né? Que dava para a montanha. Eu falei, é o lugar mais alto que tem por aqui, né? Então vai ser lá naquela varanda mesmo. E ali durante 3, 4 dias eu ia naquela varanda orar. Eu falei, Senhor, não é ainda um monte, mas quando eu voltar, eu vou ficar mais 4 dias, né, orando no monte, porque eu botei um propósito. Um propósito, gente, para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. Ah, mas você já não ouve? Eu ouço. Mas eu quero ter mais intimidade com Ele. Eu quero andar com Ele como se eu estivesse andando com a pessoa do meu lado. Uma pessoa física, sabendo que é espiritual, é o sobrenatural, mas Ele está ali comigo falando, não faz isso que é melhor. Toma esse caminho que vai encurtar esse caminho. Sabe? E aí que nós começamos a ver que quando você começa num propósito, separando, você fala para Deus assim, ó, você é prioridade na minha vida. E nós temos muito trabalho, né, gente? Nós temos o trabalho, nós temos família, nós temos, né, dentro da família, atividades escolares dos filhos, uma gama de coisas para fazer. Mas se você botar um propósito, sabe, eu gosto de propósito que sacrifica a minha carne, que eu tenho que levantar de madrugada. E quando você começa, né, algumas pessoas vão dizer que é relógio biológico, mas quando você começa a pegar um ritmo, você já começa a acordar na madrugada. Ah, é relógio biológico, eu diria que não. Para mim é o Espírito Santo que me acorda. Porque tem intimidade. Opa, peraí, eu cheguei, você não vai chegar? É compromisso. E aqui eu gostaria de citar 3 personagens da Bíblia, muito conhecidos, muito conhecidos, que por uma questão de desatenção, uma falta de atenção, cometeram falhas terríveis que viraram história para nós aqui. Primeiro é Davi. Davi foi o maior adorador da Bíblia. E ele caiu quando ele deu uma pequena olhada da varanda do palácio dele lá e viu uma mulher tomando banho. E ali a brecha começou ali. Se ele virasse as costas e falasse, opa, sai de mim, Satanás, ele não teria vivido, não teria isso aqui na história, estaria dizendo que ele virou as costas para o pecado, mas não, ele alimentou o pecado, ele não esteve atento. Se nós olharmos a história de Davi lá de trás, ele venceu tantas batalhas, o cara matou leão, matou urso, e o cara depois vem gigante, depois ele vem e perde para um pecado da carne, que é o sexo. Depois nós temos Sansão, o homem mais forte da Bíblia, e caiu no quê? No pecado da carne também. Deixou de obedecer o conselho dos pais. Está aí os jovens que estão aqui, ó, estejam atentos aos conselhos dos seus pais. Nós, pais, somos atemporais. Nós sabemos, nós passamos por muitas experiências, então não banalize os nossos conselhos, não. É verdade. E Sansão deu um mole terrível, porque ele se envolveu com a mulher que era de outro povo, que foi chamada, né, para poder descobrir onde estava a fraqueza dele, ou melhor, perdão, a fraqueza dele era estar com ela, onde estava a força dele, e ali ele se entrega, ele cai na historinha daquela mulher.
E por fim, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia e mais rico também. Porém, a ambição, de poder fez com que ele tivesse várias mulheres. Mais uma vez, o pecado da carne. Não esteve atento. E ele começou a colocar dentro do palácio dele várias mulheres com várias denominações religiosas diferentes, com vários deuses diferentes. E ele começou a levar para dentro da casa dele algo que veio a ser uma destruição para a vida espiritual dele. Tanto que depois em Eclesiastes ele fala o quê? Vaidade, vaidade, tudo vaidade. Ele reconhece a fraqueza dele. Varão vaidoso, né? E a gente pensa que nós, meros mortais, estamos livres disso. Não estamos, amados. A gente não vê, a gente não fala disso, mas vocês podem ter certeza que quando vocês saírem ali, existem trevas focadas na nossa vida espiritual. Atentos ao que nós estamos falando, que eu estou falando aqui hoje, para definir estratégia. Porque o inimigo, ele age numa sutileza, ele não vai simplesmente explodir um portal na sua frente, vai sair um cara chifrudo com garfo na mão, eu vim aqui te assustar. Ele não vai fazer isso. Ele vai aparecer para você através de um filme, através de uma proposta de trabalho, através de uma aliança, através de uma amizade. E quando você menos esperar, você está envolvido por aquilo. Porque vem na sutileza, vem devagar. Quando você menos espera, a sua vida espiritual está no lixo. Consequentemente, o casamento vai para o espaço, a amizade, a relação com os filhos vai para o espaço, vai para o lixo. Aí é a hora que a gente vê pessoas pensando em se matar, pensando em acabar com a própria vida, sentindo derrotado no fundo do poço, porque compactuou e fez aliança com quem não deveria estar se aliançando. Porque simplesmente deixamos de estar atentos à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. Se Jesus foi tentado no monte, no deserto, quem somos nós para não sermos tentados? Se nós somos os representantes, quem leva a palavra do Senhor, eu falo nós porque não é só a minha missão pregar a nossa missão como pastor, não, é a missão da igreja, fazer o ID, pregar o evangelho de Jesus Cristo. E como as pessoas te veem lá fora, você é a Bíblia ambulante. As suas ações por onde você mora, onde você trabalha, é vista por muitas pessoas. Muitos de vocês aqui eu não conheço, para bater um papo, vejo, guardo a fisionomia, mas quando eu estou andando na rua, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor, eu falo, a paz do Senhor, Raquel, você conhece todo mundo? Eu falo, não, está falando a paz do Senhor, eu respondo, porque eu não consigo guardar de muita gente, a memória já está enxuta já, Então eu correspondo, mas eu fico mais preocupado, eu falo assim, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar vigilante, porque qualquer oportunidade eu posso dar um mau testemunho, e se eu der um mau testemunho, pode ter certeza que outras pessoas vão querer seguir, porque quem quer pecar, ele quer na verdade mais um para ele poder se apoiar, viu? Até o pastor peca, até o pastor erra. Uma vez me perguntaram assim, pastor, você é a favor ou contra a tatuagem? Aí eu falei, eu não tenho nada, até porque a palavra não fala nada contra a tatuagem. Mas eu não faria uma tatuagem. Porque se eu fizer, eu como pastor de adolescentes e jovens, se eu faço uma tatuagem, eu vou servir de pedra de tropeço dentro de casa. Sabe por quê? As pessoas olham para mim e se espelham em mim. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou um formador de opinião. Vocês concordam? Eu estou aqui dando a minha opinião, falando sobre a palavra, e vocês têm o direito de concordar ou não com o que eu estou falando. Mas muitos olham e falam assim, poxa, ele está certo. Um adolescente, um jovem, fala, ele está certo. Aí o pai chega para o filho e fala, não quero que você faça uma tatuagem. Mas o pastor Carlos tem uma tatuagem.
Então, eu tenho que vigiar. Nós, pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande. Esses dias eu estava no monte, foi essa semana aí, uma senhora, a Binha, ela me chamou, ela me viu de longe e falou assim, eu quero orar por você. Eu não fui lá por esse propósito, não vou atrás de profecia não, gente, pelo amor de Deus. A profecia está aqui, ó, tá? A palavra de Deus está aqui. Deus fala com a gente o tempo todo, né? Através da palavra. E ela virou para mim e falou assim, eu queria orar por você. Aí eu me ajoelhei, ela começou a orar e ela começou, né, fazer igual a dona Yolanda fazia aqui, né, simulando, tá arrancando coisas de cima de mim. E foi arrancando. Gente, foi dando um alívio, sabe, foi tirando um peso. Parecia que eu estava no monte com uma mochila de pedra. E ela começou a falar assim, tio Carlos, tem muita coisa sobre as suas costas. Tem alguém intercedendo por você? Eu falei, não sei. Ela falou assim, então começa a montar um grupo de oração por sua vida, que você precisa de pessoas intercedendo. Você tem invadido terreiro, você tem invadido escolas, comunidades onde adolescentes estão se perdendo, onde jovens estão pensando em acabar com a própria vida. Olha o peso que está vindo sobre você, tio Carlos. Aí eu falei, tá aí, vou começar a chamar os irmãos para orar por mim. Se alguém quiser, já pode começar hoje à noite mesmo, porque tem dia que é estreito, né? E muitas pessoas, sabendo que para termos uma vida de comunhão com o Senhor, nós precisamos de nos desprender de práticas, de costumes. E as pessoas falam, eu estou na igreja, mas eu não consegui me libertar. Tem 30 anos de igreja e não conseguiu se libertar. Não larguei ainda o cigarrinho, de vez em quando eu dou um tapa no cigarro lá. De vez em quando eu tomo uma zinha para abrir o apetite. Amados, olha só, se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos. Mas nós, metodistas, se você não sabe, fica sabendo agora. Até porque na preparação para o batismo é falado isso. Nós, metodistas, nós nos abstemos do álcool. Então, é uma norma, é uma regra, é uma doutrina metodista. Se você quebra isso, você está em pecado. Porque se você passa ali, naquele quebra-mola chutado ali, você está em pecado, você está quebrando uma lei do homem. Eu cometi um pecado semana passada, semana retrasada, gente, fiquei sabendo essa semana quando chegou lá em casa. Tomei uma multa lá no Rio de Janeiro. Mas, gente, eu vou falar para vocês. Não, mas foi um pecado que eu falei para o Senhor assim, sabe aquele pecado que você... É não estar atento mesmo. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer um casamento. Quando eu voltei do casamento, eu peguei o celular, comecei a me guiar por ele, só que eu sabia mais ou menos o caminho, só que eu quis seguir o bendito celular, e ele me jogou para uma comunidade no Rio de Janeiro. Gente, eu confesso a vocês que aquele momento ali, acho que eu cantei os louvores, acho que tudo que me vinha na memória eu cantava, eu orava ao Senhor ali, porque, gente, eu passava no lugar, aquelas paredes queimadas, eu passava no outro buraco de bala, eu passava no outro caveirão, na calçada, e aquela fila de carro de polícia, eu falei, hoje, Senhor, né? Vim fazer um casamento aqui, vou partir hoje ainda. Eu confesso, gente, eu tive medo ali, eu clamei ao Senhor. E certamente naquele momento não deu para abrir a foto ainda, eu tenho que ir lá na Localiza aqui e pedir para abrir a foto para mim. Eu imagino que tenha sido ali, porque, gente, eu confesso a vocês, eu só mirava no caminho. Não olhava a placa, não olhava mais nada. Eu falei, já que você me botou no caminho errado, então agora me bota no caminho certo. Me botou. Saí na Avenida Brasil, que é outro lugar também que não é muito... Mas, pelo menos, eu já conhecia o caminho. Então eu vi que ali eu cometi uma falha, mas não sei nem qual momento. Por quê, gente? Eu fiquei tão preocupado com a situação que estava ao meu redor, que eu não foquei naquilo que deveria ser um sinal, não sei. Eu imagino que seja uma multa por excesso, porque 200 e poucos reais é uma multa barato, né? Então, quer dizer, não é barato, mas em vista de outras multas, né? Mas enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês, para nós finalizarmos, temos que estar atentos o tempo todo. Qualquer brechinha é um motivo de nos tirar.
do caminho, da direção, né? E quando eu peguei a Dutra para casa, eu falei assim, Senhor, eu estava tão certinho, Pai, eu fui certeiro, na hora de voltar, por que eu errei? Porque eu fiquei desatento. E logo depois que eu entro eu saí da principal ali da avenida, que eu entrei com o segundo GPS, o celular, o GPS, eu vi uma placa lá longe, linha vermelha, quer dizer, se eu tivesse continuado, eu sairia onde era o meu alvo. Mas uma falta de atenção me resultou em R$200 e poucos e mais alguns pontos na carteira. Quer dizer, eu falei, poxa, preciso de um exemplo para pregação, né? Na hora me veio a multa, eu falei, opa, tá aí um exemplo aí, né? A gente, tá perdoado, né? Então vão ratear essa dívida comigo, gente? Tô brincando, é brincadeira. Gente, então olha só, coisas que nós cristãos temos deixado de falha. Desinteresse pelas coisas do reino. Podemos muito mais do que temos vivido. Podemos muito mais, se nós lermos aqui, tudo o que aconteceu aqui, de milagre, de estender a mão e pessoa ser curada. Gente, eu imagino que num cenário, o Senhor vai criar para nós aquilo que nós precisamos. Num cenário de dificuldade, Ele vai nos colocar numa condição de acerto, vai alinhar nossa vida, vai nos defender diante de uma causa injusta. Enfim, é o que está na palavra de Deus. Mas eu imagino que Deus entrega para nós na medida do que nós procuramos, na medida do que nós buscamos. Se nós buscamos parcialmente, nós vamos viver experiências parciais. Se nós lançamos na direção do Senhor e confiamos totalmente nele, nós iremos viver as grandes promessas do Senhor. A forma de criar filhos hoje está cada vez terrível, gente, cada vez pior, né? Falta de atenção, adolescentes sem compromissos, adolescentes que não veem a igreja com um propósito, com um devido compromisso. Olha essa mensagem que eu recebi. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Não é verdade? Então, nunca dê para o seu filho a opção de ir para a igreja ou não. Pode parecer radical o que eu estou falando. Ah, mas se meu filho quiser sair depois, se ele quiser sair, o problema é dele. Mas você ensinou o caminho para ele. Porque se um dia ele precisar, ele vai saber o caminho das pedras, o caminho de volta para casa. Não foi assim com o filho pródigo? Ele soube o caminho de volta, mas ele teve que passar o aperto. Se você buscar, trouxer, entregar, fala, filho, você tem um compromisso na igreja, mas eu não quero ir. Vai. Na segunda-feira você não vai para a escola. Você deixa seu filho faltar aula segunda-feira porque ele está cansadinho? Não, né? Então por que te deixa o filho faltar à igreja no domingo à noite? E aqui é um pastor de adolescentes revoltado, viu? Porque tem dia que dá vontade de mandar mensagem para o pai. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, não castiga seu filho com coisa da igreja. Ah, meu filho está de castigo, não vai não, tio Carlos, não vai para o acampamento não, que ele está de castigo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Aí tem que orar para o espírito de burrice, desculpa a palavra. Porque, pelo amor de Deus, gente, não se castiga filho com coisas do reino, porque ele vai entender que não é importante. Entendeu? Ah, mas é a única coisa que ele tem prazer de fazer, glória a Deus por isso. Sabe, nós lá na Arena, a gente trabalha o tempo todo com a intenção de mostrar para o teu filho a importância de estudar, a importância de ajudar em casa. E por fim, cristão com medo, resistentes à mudança, falta de comunhão com o Espírito Santo. E para nós encerrarmos, eu quero ler um texto aqui, que é o mesmo, 1 Pedro 5, versículo 10 e 11. Podem ficar sentadinhos aí mesmo, que eu vou ler para vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Depois que nós passarmos pelas batalhas, pelas lutas,
pelos nãos que iremos dizer aos nossos filhos, pelos nãos que iremos dizer para nós mesmos, pelas pregações que faremos nós para nós mesmos, nós seremos honrados pelo nosso Deus. Seremos honrados. Não seja um cristão, amado, que vem na igreja só para receber uma promessa, uma palavra, uma cura. Que da mesma forma que o Senhor Jesus curou diversas pessoas, Ele curou pessoas também que recebeu a cura e foi embora, não voltou mais. E Ele faz isso dentro da igreja. Quantos casamentos são restaurados e as pessoas viram as costas e vão embora, nunca mais voltam? Quantas curas são ministradas dentro da igreja, a pessoa depois que recebeu a cura vai embora, não volta mais? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. A nossa oração vai ser aí no banco mesmo. Mas eu gostaria que a intercessão estivesse aqui à frente, por favor. A intercessão vai levantar as mãos, declarando vitória sobre o povo, revelações, para que o povo, você aí no seu lugar, se desliga de quem está do teu lado. Você vai falar com Deus assim: Senhor, no que eu tenho sido falho? No que eu tenho dado brecha? Onde tem sido a minha falha? E os intercessores, os pastores estarão andando aqui à frente, e você vai receber aí no seu lugar. Você crê nisso, gente? Então fique à vontade, se quiser se colocar de joelho, deitar, você que sabe, mas se coloque na presença do Senhor. Imagina você colocando um saco preto na sua cabeça, assim, ó, você não dá mais ideia para ninguém, não ouve mais ninguém, não vê mais ninguém. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos abençoou. E eu te peço, Pai, que fale conosco nessa noite, nos traga a revelação, Pai, daquilo que é um impeditivo, Pai, para que o Seu reino avance através de nós. Queremos caminhar, Pai, queremos fechar as brechas, queremos negar o pecado, mas tem coisas que nós nem entendemos que é uma falha, Pai. Que o Espírito Santo nos traga a memória agora, em nome de Jesus. Amém.